hoje, falando sobre 3 pontos muito importantes, pontos realmente eficazes. Para quem recebeu a mensagem aí, eu disse que serão pontos para transformar realmente a sua visão dentro do seu casamento, para te ajudar a melhorar uma relação que está com dificuldade, que está emperrada aí por alguma questão que está obscura, né, na sua cabeça. Então, não serão questões nada clichês, tá? Então, fique aqui, eu vou falar de 3 pontos, sendo que o último deles, como ele é muito profundo, ele, se vocês quiserem, se fizer sentido para vocês, quem estiver ao vivo aqui até o finalzinho da live, vai poder me dizer se a gente aprofunda na aula de quinta-feira. E daí, a aula de quinta-feira, a minha proposta é que seja especificamente sobre esse terceiro ponto, tá? Que hoje eu vou já iniciar aqui para vocês. Sejam todas muito bem-vindas, é um prazer enorme. Hoje eu fiquei muito feliz ao preparar a aula para vocês, porque realmente é um grande privilégio estar à frente de um trabalho falando para tantas pessoas, e em especial sobre o que eu vou poder falar hoje aqui com vocês. A gente vai, conforme o tempo vai passando, a gente vai conhecendo mais a nossa audiência, a gente vai sabendo o que essa audiência precisa, o que essa audiência quer, e por conta disso a gente vai acertando aí o direcionamento, e depois que a gente acerta a direção, a gente pisa no acelerador. Então eu sinto que eu estou com vocês nesse momento de pisar no acelerador, onde a gente vai aprofundar e caminhar numa velocidade que vocês vão perceber muito maior do que antes, né? Quando a gente fica assim testando os caminhos com muita responsabilidade, mas olhando para qual direção essa audiência precisa ser levada para se curar, para curar o casamento, para levar para dentro da sua família muita saúde. Então, alunas aqui, sejam todas muito bem-vindas, quem são alunas dos cursos online. É um prazer estar com vocês também nesse outro âmbito, né, de uma forma mais profunda, de uma forma mais restrita, a nossa panelinha. Quero dar um recadinho aí para quem é do presencial consultório, tá? Eu voltei hoje com os atendimentos de forma muito responsável, né, avaliando todo o contexto. Então, como eu estou na área da saúde mental, eu acho muito importante estar a serviço, e estive a serviço ao longo dessas 2 semanas de isolamento pleno, né, em casa, atendendo online, só que algumas questões precisam realmente do presencial, alguns pacientes, e também dependendo da demanda, né, a gente precisa que seja presencial. Então eu segurei bem aí essas 2 semanas, mas hoje eu optei de maneira bastante segura, não atendendo aí quem é do grupo de risco. As pessoas da nossa família que são do grupo de risco estão realmente isoladas, nós não vamos ter contato. Então, de forma muito responsável, voltando aí às atividades depois de 2 semanas de isolamento total, tá? Então, para quem é do consultório, eu não vou mandar mensagem geral, porque são muitos clientes, não dá para eu me comunicar individualmente, então estou usando as redes sociais para comunicar essa volta, mas uma volta moderada. Quem preferir continuar nos atendimentos online, assim nós faremos, e com todo amor. Quem aqui é a aluna? Vivi. Oi, Vivi, seja muito bem-vinda. Oi, Claudinha, bem-vinda também. Gabriela. Bom, então vamos lá. Hoje um tema muito importante. Eu vou depender da atenção plena de vocês. Como eu disse aqui, nós acertamos a direção e agora nós estamos pisando com tudo no acelerador. Em breve eu farei com vocês um trabalho muito especial. Vai ser uma verdadeira panelinha, um verdadeiro clã que a gente vai criar para que a gente se encontre todos os dias com pequenas doses de conhecimento sobre relacionamento de casal, sobre casamento, filhos, maridos, enteados, rotina, finanças, tudo que cabe, universo homem e mulher, visando levar para vocês o conhecimento que pode transformar a sua forma de estar em um relacionamento dentro do seu casamento, e visando principalmente, né, criar um ambiente dentro da sua casa que seja saudável, que possibilite o seu desenvolvimento pleno, o desenvolvimento pleno do seu marido e também dos seus filhos, enteados e quem está cercando você. Então, vamos que vamos, pessoal do Facebook, estamos aqui em transmissão simultânea, sejam todas muito bem-vindas. Vocês também podem colocar os comentários de vocês aí do ladinho. E quem está aqui no Facebook, é muito fácil você fazer essa live chegar para as pessoas que você ama, para as pessoas que você sabe que de alguma forma
está passando por dificuldade dentro do casamento, ou que você suspeita, ou até mesmo pessoas que você sabe que está bem no relacionamento de casal, mas gosta de aprender, né, para ter ali o conhecimento, se necessário for, futuramente usar, tá ali o conhecimento. Então, é só você clicar nesse aviãozinho que está aqui. Quando você faz isso, você tem a opção de selecionar rapidamente, questão de segundos, você seleciona as pessoas e chega para elas automaticamente uma notificação. E dessa forma elas podem aproveitar o conteúdo ao vivo. Olha aqui, eu sei, a Aline, tudo bom, Aline? Falando diretamente de Portugal. Que delícia, seja muito bem-vindo. Um beijinho muito especial para a Anne. A bebezinha dela já escuta a minha voz, né, Aline? Já sabe reconhecer, já tá aprendendo aí desde pequenininho. Um beijo para vocês, viu? Boa tarde, eu queria era casar. Como não tá fácil para ninguém. Carla, a questão é a seguinte, se você entrar, né, na sua energia, se você se conectar com esse propósito, se você não se deixar perder por falsas ilusões, se você estiver realmente conectada com o desejo de ter a sua família, sabendo que família não é somente um lugar para a gente receber, mas sim um lugar para a gente trocar, dar e receber, então eu posso te garantir que você já vai fazer uma seleção aí, né, onde muitos que não estão no mesmo propósito já vão perder o interesse, e aí você fica com muito mais força, muito mais brilho para poder conseguir realizar esse seu sonho, tá bom? Tá aí disponível para todos, é só uma questão de ter propósito e ser firme no seu propósito, tá? Porque o que acontece com as pessoas que estão solteiras e querendo um relacionamento de casal é que elas se perdem muito por conta de ansiedade, medo de não acontecer esse grande sonho, né? E daí, depois que passam a fazer parte do grupo das mulheres casadas, começam a ter medo de perder o casamento, começam a ter medo de serem enganadas, começam a ter medo de repetir padrões familiares, e tudo isso vai fazendo com que a mulher perca o seu brilho, vai fazendo com que a mulher tome decisões e adote comportamentos que são totalmente contrários com o que o homem espera da mulher, né? Então a mulher fica enciumada, a mulher fica desconfiada, a mulher fica insegura, a mulher para de cuidar dela mesma, a mulher foca demais no relacionamento e esquece de si mesma, ela se volta demais para filho e esquece do marido, enfim. Mas aqui vocês vão aprendendo, né? De pouquinho em pouquinho a gente vai conseguindo ajustar e ter o comportamento que ajuda você a ter a sua identidade enquanto mulher e mesmo assim realizar o seu grande sonho de ter a sua família feliz. E sabendo lidar aí, né, Valquíria, com a Mônica Valquíria dizendo aí do medo. O medo é comum e a gente tem que saber lidar com ele, tá? E nós vamos falar sobre medo, tá aí já no cronograma das próximas lives. E hoje, começando agora com vocês, falando 3 regras muito eficazes para melhorar o seu casamento. E eu quero lembrar que o terceiro ponto, ele é tão profundo e tão sério, então aqui vocês esquecem, não vou falar diquinha clichê não, porque clichê vocês entram em qualquer página aí do Instagram, do Facebook, que fala sobre relacionamento, você acha o clichê, né? Tem que dialogar, você tem que ser respeitoso, você tem que ser leal, essas coisas a gente já sabe, só que por que né, parece que mesmo os casais que têm uma boa comunicação entram em crise? Por que os casais que são leais um para com o outro também entram em crise? Então agora eu vou falar de questões muito profundas, 3, eu tive que escolher 3, né, porque senão daí virava um curso e o propósito aqui é levar informação prática, rápida, num tempo recorde, mas que seja funcional e que traga resultados. Então, hoje eu vou falar de 3 regras realmente eficazes para melhorar o seu casamento, para tirar o seu casamento aí de um movimento de crise, ou evitar que ele entre em crise, tá bom? E aí no terceiro ponto, como ele é muito profundo, se for da vontade de vocês, quem estiver ao vivo aqui, pode me ajudar a pensar sobre a possibilidade de a gente fazer a aula de quinta-feira, aqui meio-dia, especificamente sobre esse tema. Tá? Que eu, particularmente, quando estava preparando a aula, senti que é um tema bacana para a gente dar continuidade e fazer o aprofundamento, como nós fizemos semana passada. Né? Na aula da segunda, a gente fez ali um apanhado geral das brigas e na quinta-feira a gente aprofundou. Então, vamos lá. Papel, caneta na mão, muita atenção, se desconecte aí de outras interferências.
E é o seguinte, você precisa pensar relacionamento de casal como um barco, fazendo aí uma alusão, né, uma metáfora, como um barco, e sendo você e o seu marido os condutores desse barco. E aí você imagina que, por alguma razão, esses condutores se perderam ou se distraíram. Tem muito casal que está distraído, sabe? Casal fofo, bonito, casal saudável, mas que se perde na relação porque estão distraídos. Às vezes estão muito imaturos, achando que relacionamento realmente era isso. Sai os dois, cada um para o seu trabalho, e depois voltam, cada um tem as suas tarefas dentro de casa, e depois, ao final do dia, botam o seu pijama, tomam um banho e vão assistir televisão. Né? E, de repente, começam a perceber que relacionamento de casal é mais do que isso. Começam a perceber que relacionamento de casal demanda mais do que simplesmente ficar os dois, cada um vivendo a sua rotina e, ao final do dia, se encontrando, trocando umas palavrinhas ali, curtindo um pouquinho. Relacionamento de casal é algo que transforma o homem e transforma a mulher. Relacionamento de casal é o lugar onde a gente mais entra em contato com a gente mesmo, porque o contato com o outro me faz enxergar o que eu sou e o que eu não sou, o que eu gosto e o que eu não gosto, o que eu suporto e o que eu não suporto, aquilo que me irrita, aquilo que me dá prazer, aquilo que me dá repúdio. A relação com o outro, a convivência com o outro traz tudo isso para nós. Então, o relacionamento de casal é muito além do que essa convivência. Então, tem muito casal que está apenas convivendo. E, de repente, esse casal se pega em uma crise ou se pega no relacionamento que está perdendo a força e não entende por quê, já que não tem uma discussão, já que conseguem conviver muito bem e dividir as tarefas. Então, você aí que está com problema no seu relacionamento porque o seu homem não divide as tarefas com você, cure isso e pare de achar que isso é motivo para um casamento chegar ao fim. Porque tem muito casal que eles dividem direitinho a rotina e mesmo assim eles estão perdendo a força. Relacionamento onde houve uma traição, para de achar que é uma traição, e não estou aqui defendendo traição não, porque eu já sofri na pele, sei exatamente como uma traição fere, como ela estagna a vida da pessoa, se a pessoa não souber passar por aquilo. Então, não estou defendendo, mas eu quero te dizer que não é uma traição que necessariamente vai colocar fim a um casamento, porque tem casais que não passam por desentendimentos por conta de uma terceira pessoa, não passam por desentendimentos por conta de tarefas do dia a dia, e mesmo assim, são casais que estão perdendo a força. Mesmo assim, são casais que sentem que existe ali uma rotina, uma perda de entusiasmo, parece que ligaram o piloto automático do barco e o barco está seguindo, mas eles já não estão mais percebendo o movimento da vida dentro do relacionamento. E não estão a fim de ter outra pessoa, só estão a fim de recuperar a força dentro do relacionamento. Então, muitas vezes o relacionamento, quando não tem o ponto de tensão, isso é muito louco, eu raramente falo sobre isso, e quando falo, são em aulas ao vivo dentro dos cursos, porque nem aula gravada sobre isso eu deixo, tamanha profundidade que existe nesse sentido da tensão. Então, tem muito casal que está vivendo o ponto de tensão e quer se livrar daquele ponto de tensão, sem saber que, às vezes, quando cortarem aquele ponto de tensão, o relacionamento entra numa morosidade, entra numa pasmaceira, que daí não tem sentido para o casal. E não estou dizendo que os casais devam colecionar pontos de tensão, não é isso que eu estou dizendo. Muito pelo contrário, trabalho para que isso não aconteça, né? Para que não fiquem colecionando. Mas tem casal que se apega a um ponto de tensão, Marisa, nós dois não estamos conseguindo lidar com as tarefas dentro de casa. E aí acham que isso é o motivo para se separarem. Por quê? Porque em cima daquilo ficam brigando, por conta daquilo ficam perdendo o entusiasmo com o outro, ficam perdendo a admiração pelo outro, né? Mal sabendo que o relacionamento de casal vem realmente para nos ajudar a nos transformar, faz com que a gente olhe para as nossas mazelas, faz com que a gente se descubra. Então, uma das 3 regras, deixa eu olhar aqui, que eu quero fazer direitinho com o que eu planejei aqui na aula, apesar que muitas vezes sem o planejamento a coisa funciona, vai fluindo bem.
A primeira coisa que eu quero que você esteja atento sobre uma regra extremamente eficaz para o relacionamento, tomar norte para que o seu casamento tenha realmente, possa caminhar para aquele lugar esperado, que não é um lugar de paz e amor, como se tivesse de férias, mas é de funcionalidade. É que você esteja em si e que o outro esteja em si. O que significa isso? É como os condutores do barco, sabendo que eles estão dentro do barco, que eles não são o barco, e eles não são o oceano, e eles não são o tubarão, e eles não são a... Como é que chama? Tem um nome, né, para aquele volante ali se alguém souber aí, me fala, qual é o nome daquele volante ali do barco? Sabendo que ela não é ele, que ele não é ela, é estar ciente de si. Porque nós estamos vivendo um tempo onde as pessoas estão se perdendo delas mesmas. Então, muitas vezes, a pessoa casa sem nem entender quem ela é. E não estou dizendo que para casar você tem que ter feito um processo de autoconhecimento. Leme, é isso mesmo. O Leme. Você não é o Leme, você não é o mapa que está te guiando, você não é o horizonte, você não é o outro, você não é o barco chamado casamento, você é você. A partir do momento que você entende que dentro daquele barco chamado casamento existe o ser, que é você, você então está pronto para entender que dentro daquele barco existe um outro ser que não é você. Quando a gente toma essa consciência, a gente está pronto, então, para exercer dentro do nosso casamento a nossa verdade. Porque muita gente se incomoda em estar em um relacionamento sério por conta de, dentro desse relacionamento sério, eu não conseguir exercer a minha verdade. Mas, na verdade, essa pessoa se confunde porque ela não está com a sua identidade formada, então ela se confunde e ela se perde no segundo ponto que eu vou falar para você já, porque eu vou fazer uma junção dessas duas coisas. O segundo ponto, a segunda regra, importantíssimo para um casal sair de uma crise no casamento, e isso eu estou falando de uma forma muito profunda. Eu falei para vocês hoje que a aula não seria clichê, tá? Então, vocês aprenderam semana passada como evitar briga, vão aprender como lidar com medo, já aprenderam e vão rever aulas falando sobre insegurança, sobre ciúmes, sobre traições, mas hoje eu queria trazer para vocês, como eu disse, nós vamos hoje pisar no acelerador em direção a essa construção de um casamento sólido, e eu quis trazer para você, então, esse primeiro ponto. É muito importante que os condutores do barco, para conseguirem levar esse barco para o destino final, para o destino que eles traçaram antes de darem partida no barco e seguirem oceano adentro, é esse casal, cada um deles estar ciente de si. Por quê? Porque se perderem dentro do relacionamento, se ficarem desacordados, imagine aí, né, que um dos dois ficou desacordado nessa condução desse barco. O outro vai assumir a direção. Então tem muita mulher que reclama, né? As coisas aqui em casa são todas do jeito do meu marido, porque você adormeceu, porque você ficou desacordada, porque você desmaiou. Às vezes ele te deu um golpe na cabeça, como, por exemplo, uma traição, e depois daquilo você não se reergueu. Porque ele mudou de empresa, você ficou insegura e você ficou presa naquela insegurança, então você ficou com o seu olhar todo coberto e você não vê para além daquela insegurança. Você ficou desacordada dentro do seu relacionamento e alguém resolveu, então, tomar a rédea desse leme e tocar o barco, literalmente, nesse caso, tocar o barco na direção que ele achou que era correta. Então, tem muita mulher que precisa, pura e exclusivamente, dentro do seu casamento, antes de tentar qualquer outro caminho, precisa estar ciente de si, precisa acordar. Por quê? Porque golpes nós vamos dar e nós vamos receber dentro do casamento. Eu não conheço a alma do meu marido por completo, eu conheço uma pequena parte da alma dele. Então, a probabilidade de um dia ou outro eu contrariá-lo, de um dia ou outro eu fazê-lo chorar, é muito grande. Por mais que eu esteja atenta, se eu me faço sofrer, se eu trago sofrimento para mim mesma, se eu me faço chorar,
Se eu me causo dor, que dirá no outro que eu não conheço? Então, o que acontece? Quanto mais nós estivermos conscientes de que nós não somos o barco, o casamento, de que nós não somos o leme, de que nós não somos o oceano, de que nós não somos o perigo iminente, que nós não somos nem vítimas e nem algozes, quanto mais consciente nós estivermos de nós mesmas, mais nós temos chance de assumir o leme desse navio. E aí, se o nosso marido estiver desacordado, o que você faz com um ser humano desacordado? Você cata ele na força e põe ele lá no leme. Você tem coragem de confiar, né? Tem muita mulher que fala assim, ai, porque eu preciso contar com a ajuda dele. Ai, porque eu não sei, mas às vezes o cara tá desacordado, né? Às vezes ele já veio pro casamento desacordado. Por quê? Porque quando ele era criança, ele levou um golpe e esse golpe fez ele ficar fixado lá naquele trauma. Ele acha que ele não tem competência, então ele não tem coragem de botar a mão no leme para conduzir o navio, porque ele não se acha competente para ler aquela carta, sabe, de navegação. Então, muitas vezes o cara está desacordado, o marido está desacordado, e o que a mulher faz? Ela quer forçar que ele pegue o leme, ela quer forçar que ele saiba ler a carta de navegação, e ela obriga esse homem a trazer um excelente resultado, porque ela acredita que o casamento precisa ser guiado pelos dois. E de fato precisa. Só que, se os dois estiverem desacordados, alguém tem que acordar. Alguém tem que tomar fôlego. Se os dois estão com uma venda, os dois vão ter que tirar essa venda. Só que, às vezes, não dá para fazer isso simultaneamente. Né? Tem casal que a gente chama para os trabalhos que são do casal para o casal e vem os dois, quer dizer, é um casal que naquele momento coincidiu de os dois toparem tirar as vendas, toparam se acordar dos tombos que levaram ao longo da vida. São os dois cuja a anestesia já está passando. Então eles estão prontos, os dois, para aprenderem sobre carta de navegação, os dois estão prontos para pararem de achar que são o barco, que são o tubarão, ou que são o mar, ou que são o destino, e eles começam, então, a fazer o trabalho de autoconhecimento. Eles, então, estão dispostos a se conectar com o seu verdadeiro propósito, o que eles estão fazendo ali, por que eles estão naquele casamento, quem é aquele ser humano que está ao lado, quem é ele mesmo, quem é o outro. E aí, quando a gente faz esse exercício, a gente então está pronto para ir para o segundo ponto, que traz muita eficácia para um relacionamento saudável, para um relacionamento forte, que é saber diferenciar os princípios das regras. Por quê? Porque o barco, né, o casamento, ele é bombardeado. E ele é bombardeado por questões externas e questões internas. Então, é como se esse barco sofresse interferência das bombas que vêm de fora e das bombas que ali dentro também são jogadas. E aí, o grande segredo é que você, depois de ter tomado essa consciência sobre quem é você, sobre os seus propósitos, depois que você sai do anestesiamento, e de preferência, se o seu parceiro também já tiver saído do anestesiamento, que vocês possam, então, entender qual é a colher de medida desse casamento. É o segundo ponto. A gente está falando, então, de um casamento onde começa a ser desenhado, porque as pessoas envolvidas estão conscientes, elas começam, então, a desenhar o que é princípio daquele casamento, porque são princípios deles mesmos. Veja bem, se eu não acordo, se eu estou anestesiada ao lado do leme, eu não tenho condições de assumir o controle desse barco. Ele vai ficar indo ao léu e às vezes andando em círculo e perdendo tempo e se desgastando. A partir do momento que eu tenho, então, consciência do que eu sou, consciência do para onde eu vou, consciência do o que eu preciso, o que eu já tenho, o que eu preciso conquistar, quando eu tomo consciência disso, eu ganho uma força, e aí a gente avança para o segundo ponto, que é saber diferenciar os princípios e as regras. Porque aquele casal que não sabe separar os próprios princípios das regras, eles ficam andando em círculo. Eles precisam entender o que é informação útil e o que é interferência.
Então, se eles estão ali navegando e de repente eles estão recebendo ali orientação, porque eles não estão conseguindo lidar ali com o mapa de navegação e com a carta de navegação, e de repente, então, eles começam a receber informações pelo rádio, só que tem interferências e eles se deixam levar pelas interferências. As interferências são as regras. As regras são colocadas de fora para dentro. Então, existem regras culturais, existem regras religiosas, existem regras vindas do sistema familiar do homem, do sistema familiar da mulher. Existem regras que são colocadas até de outros países, né? Nem só da nossa cultura. Basta você ligar a televisão, basta você assistir um documentário que trata aí, né, de questões reais, uma biografia de uma pessoa, de uma outra cultura. Se você permitir que aquilo entre sem passar pelo seu filtro, então aquilo pode se tornar uma regra dentro do seu casamento. E se isso não está de acordo com a viagem que havia sido programada por você e pelo seu parceiro, isso passa a ser uma regra, isso é uma interferência, e isso mais desorienta o casal do que orienta. Então, o que o casal precisa para continuar orientado? O que vai dar orientação, o que seriam as informações que realmente levam esse casal para um lugar seguro de condução, para cumprir propósito, são os propósitos de cada um. E aí, então, você precisa saber diferenciar o que é propósito do que é regra. E aí a gente entra no terceiro ponto, que aqui eu chamei de regra só para chamar a atenção das pessoas. Por quê? Se eu coloco princípios, os 3 princípios mais eficazes para melhorar seu casamento. Você sabia que uma palavra que a gente muda aqui no título pode fazer com que a pessoa se interesse ou se desinteresse pela aula? É muito sério isso, né? Então, quando eu coloquei aqui as 3 regras mais eficazes, que regra que nada, não é regra. Isso aqui são princípios, né? Princípio da identidade, você precisa realmente estar em você, você não pode estar na missa de corpo presente. Se você quer conduzir um casamento e levando esse casamento para um lugar eficaz, ou seja, dali vai sair coisa boa, dali você vai sair melhor, seu marido vai sair melhor dessa relação, seus filhos estão encontrando ali naquele casamento uma grande oportunidade de se desenvolverem como pessoas do bem e que vão poder reproduzir tudo aquilo que estão assistindo dentro de casa nos seus casamentos. Então, esse né, o que eu chamo, isso é o que de fato chamamos de casamento eficaz. Não é um casamento que não tem briga, não é um casamento que não tenha vontade de vez em quando fazer as malas e ir embora, não é um casamento onde não haja de vez em quando um estranhamento, tipo, não é possível que essa pessoa falou o que falou. Claro que você que quer ficar casado por muito tempo vai estranhar o seu parceiro, é óbvio. Por quê? Porque ele não te conhece, por mais amoroso que ele seja, ele não te conhece na íntegra para saber o que ele não pode falar para evitar te magoar. Ele não te conhece na íntegra, ele te conhece só o que você apresentou para ele e o que ele se esforçou para conhecer, né? Só que nem a gente se conhece por completo e nem uma vida inteira é suficiente para a gente se conhecer por completo. Ou seja, se a gente se nós mesmos cometemos, né? Temos decisões que fazem a gente ficar estranhando, tipo, Marisa, não é possível que você tomou essa decisão, tomei, errei, né? Errou, pois é, você não sabia, né, que era esse o caminho, pois é, agora você aprendeu. Então, se nem a gente mesma sabe, né, até a gente se surpreende com certas decisões que a gente toma, com certas coisas que a gente faz e fala, imagina a pessoa que está convivendo conosco e que não tem acesso a tudo o que a gente é. Então, sim, você vai estranhar o seu parceiro, você vai causar estranhamento no seu parceiro uma vez ou outra, e é só ter a habilidade para poder separar o que de fato é você, o que de fato foi interferência externa, e também saber fazer isso em relação a ele. Então, o que eu quero te dizer é que às vezes você está em algum aspecto anestesiada sobre si mesma, e às vezes você também não está conseguindo enxergar o que tem por detrás desse homem
que hoje está te trazendo aí talvez alguns perrengues, que talvez hoje esteja te decepcionando, que esteja hoje mexendo com a sua admiração por ele, só que às vezes essa pessoa que está aí do seu lado também está totalmente cega, anestesiada, desmaiada ou distraído, sabe assim, aqueles dois que estão lá velejando, né? E distraído com o mar, de repente tem um iceberg aqui de tudo que é tamanho, mas ele está distraído com outras coisas e de repente vem a pancada, vem o golpe. Então, parceiros que estão distraídos, desmaiados, anestesiados, machucados, hospitalizados, ou cegos, tudo isso faz com que um parceiro não consiga, de fato, estar conectado consigo mesmo, e aí não dão conta muito de agir, eles dão conta mais de reagir. Eu diria hoje que nós estamos 100% dos casais anestesiados em alguma medida. 100% os dois, tá? Não acho que estamos, porque estamos estudando, livres de ficar anestesiada com algum ponto. Eu acho que a gente só procura mais, né? Os rapazes aí que estão na live são realmente um ponto fora da curva, porque nós, mulheres, procuramos muito mais sair desse anestesiamento, nós temos muito mais permissão, tá, mulheres? Porque não julguem mal os homens. Muitos homens não buscam porque eles não tiveram permissão. Foi instalado no drive mental deles que o homem tem que ser durão e tem que dar conta das coisas. Então, desinstalar esse programa do cérebro deles é realmente uma coisa muito difícil. E que muitos gostariam de não ter recebido esse programa dentro do seu drive mental, porque seria muito mais fácil para eles se eles tivessem, muito pelo contrário, recebido permissão para poder se cuidar, permissão para poder se desculpar, permissão para poder olhar para o outro em dificuldade e ajudar, ao invés de ficar lá, né, só esperando o pedido de ajuda, o pedido de socorro. Esses dias eu me peguei corrigindo o Theo, e depois eu me arrependi porque ele começou a se desculpar demais. Tudo que ele fazia, ele pedia desculpa, até quando não tinha que pedir desculpa. Então, tipo assim, às vezes eu deixava alguma coisa cair e falava, eita, e ele, desculpa, mamãe, tipo, nem era ele quem tinha feito. E aí eu percebi que eu tinha errado na dose, né, de mostrar para ele quando ele errava e que ele precisava se desculpar pelo erro que ele realmente tinha feito. Ou, por exemplo, quando mordia algum coleguinha na escola e a gente ficava sabendo, ou quando ele fazia alguma coisa, né, jogava um brinquedo, jogava alguma coisa, o copinho, acaba de mamar e joga para qualquer lado, e aí a gente vai mostrando para ele que ele tem que aprender a reconhecer o próprio erro. Mas daí eu errei na medida, e então eu tratei de corrigir o meu erro para com ele, né? E comecei a falar para ele que, às vezes, que em alguns momentos, o erro, ele é bacana. Que, de vez em quando, a gente vai realmente errar e que existe a diferença, só que, óbvio, que eu falei isso na linguagem dele, né? Ele tem 2 anos e meio. Que, de vez em quando, a coisa vai cair da mãozinha dele e que aquele erro é um erro que vai ajudar ele a aprender que a mãozinha dele é pequenininha ainda, que ele tem que pedir ajuda para o papai e para a mamãe, e que isso é diferente de ele jogar o copinho dele. Que jogar o copinho dele é um erro que ele precisa se desculpar e ele tem que aprender que aquilo não é legal. Mas é diferente quando a coisa cai da mão dele. Então, esses dias eu me peguei aqui, até comentei com meu marido, reconheci que eu tinha instalado isso nele, né? E já tratamos de desinstalar, e agora vai um tempo para desinstalar isso. Mas se isso não é feito, a gente instala nele um drive de que ele não pode errar e de que ele tem que se desculpar por tudo, mesmo quando o erro não for dele, né? Então, olha só, a gente estuda desenvolvimento infantil, a gente estuda a mente humana e mesmo assim a gente está propenso a cometer erros, até porque eu nunca fui mãe, né? Com o Theo, provavelmente que eu vou cometer os maiores equívocos. Depois, no segundo, a gente já vai evitar alguns erros, porque já aprendemos na prática. Então, para você ver como que a gente vai instalando nos filhos alguns bloqueios que lá na frente é que o negócio vai fazer efeito na vida do moleque, não é agora, né? Então, quantos bloqueios você não tem aí na sua mente e que aí dificulta o primeiro passo dos 3 que hoje eu vim trazer para vocês, dos 3 princípios que facilitam a construção, né, que favorecem a construção de um casamento altamente eficaz.
E eu estou chamando de eficaz aquele casamento que perdura, né? Às dificuldades, aos estranhamentos e assim por diante. Então, o primeiro princípio aí, o estar em si. Quem está chegando agora, compensa muito voltar, pegar o fio da meada aí quando terminar essa live, vou deixar salvo por 24 horas. Segundo princípio, segundo ponto, você saber diferenciar o que é princípio e o que é regra. A regra, ela vem de fora, ela vem imposta. Pode ser que uma regra faça sentido para você e você, então, a tome como princípio, né? Agora, não é porque veio de fora, não é porque veio de pessoas que são autoridades na sua vida, então, o seu líder religioso, seu professor, sua mentora do curso online, viu, meninas que são minhas alunas aí, o que eu coloco para vocês como princípios que são meus, se fizer sentido para você, veio de fora, mas você optou por instalar dentro de você, então passa a ser um princípio seu. Se você só fizer porque eu disse que era bom, porque eu disse que para mim funciona, porque eu disse que está no livro de um grande especialista em relacionamento de casal, se você simplesmente tirar da minha fala e colocar no seu casamento sem passar pelo seu filtro, sem que faça sentido para você, isso se torna uma regra. Então você começa a balizar o seu casamento a partir de regras das pessoas que você segue, das pessoas que você deixa estar na sua vida como autoridades. E aí, gente, é óbvio que um casamento baseado por regras de terceiros vai entrar em colapso em algum momento. É só uma questão de tempo. Por quê? Porque as regras externas vão me afastar do que, de fato, eu, como ser humano, como unidade, trago para dentro daquele relacionamento. Então, se a gente começa a ficar cheio de regra demais, a gente se perde da gente mesmo, e se a gente não tiver em si, se a gente não tivesse, cada um de vocês não estiverem em si mesmos, vocês não conseguem estar na condução de forma consciente. Lembrem-se, vocês vão estar como pessoas desmaiadas ou distraídas ao lado do leme do seu barco. E aí, quem vai conduzir ou é o seu parceiro, se ele tiver mais saudável, mais consciente, menos distraído, ou então quem vai levar é a vida, o mar, o movimento, a maré, as ondas, a lua, né? E aí fica totalmente à deriva, correndo o risco de ficar à deriva. E aí o terceiro ponto que eu vou falar aqui para vocês e encerrar, porque eu tenho que liberar o maridão que está olhando o bebê enquanto eu faço a live, é o seguinte. Vou falar rapidamente, mas no início da live eu já fiz uma sugestão aqui de, se for interessante e do interesse de vocês, a gente aprofunda nesse terceiro ponto na aula de quinta-feira, depois de amanhã, tá? Porque daí a gente fala por 40 minutos especificamente sobre esse tema, que eu particularmente acho fantástico. Tem alguém aqui no Facebook falando assim: Nu, falou comigo, Marisa. Essa mineirinha, já dá para notar, né? Hashtag Nu. Nu, quem fala é mineiro, né? Como é que é? Para quem mais aqui fez sentido, para quem está no Instagram, antes da gente ir para o outro ponto, coloca um coraçãozinho aí para mim, para eu saber que faz sentido para vocês. Como eu disse, eu vejo uma aula como essa como um pisar no acelerador, quando a gente já tem certeza da direção que a gente precisa seguir. Porque de clichês, né, gente, a gente já está cheio, nossa cabeça já está cheia de clichês. Precisa ter bom diálogo. Claro que precisa ter bom diálogo. Só que tá cheio de casal que sabe dialogar e que estão perdidos de si mesmos, né? Tá cheio de casal aí que sabe dialogar, mas que fica sofrendo interferência. Olha a profundidade disso que eu tô trazendo aqui para vocês. Tá cheio de casal por aí que sabe dialogar. Só que, sabe do que eles ficam dialogando? Sobre as regras que estão vindo de fora, e que eles, por não saberem disso aqui que eu estou compartilhando com vocês, eles têm que ficar todo o tempo conversando e dialogando para poder entrar na identidade enquanto casal, porque estão sofrendo demais as consequências das regras que são dos outros e que eles estão trazendo para dentro do casamento. Quer dizer, se eles resolvessem essa questão dos princípios versus as regras, eles conseguiriam utilizar o diálogo deles para
muitas vezes momentos de silêncio que fazem profunda conexão, ou dialogarem sobre coisas que não vão somente gastar a energia do casal, entende? E aí vamos para o terceiro ponto, que é o casal altamente eficaz precisa ter identidade. E aí você precisa já saber que dentro desse ponto, a primeira coisa que precisa clarear, se você quer ter identidade, se você quer que o seu relacionamento tenha identidade, você precisa compreender que o seu casamento não é o casamento dos seus pais. E que o casamento de vocês não é o casamento do seu sogro e da sua sogra. Porque enquanto crianças, lá dentro de vocês tem um serzinho que já teve dentro do útero materno, que já teve 5 meses de idade, que já teve 2 anos de idade, que já teve 7 anos de idade, que é um momento crucial aí para a formação, para o fechamento desse primeiro período da formação da identidade, do caráter, da personalidade, fatores importantíssimos que ficam fixados ali, antes de abrir a próxima porta, né, do grande movimento de desenvolvimento. Então, você precisa entender que você não estava morando em outro planeta até cair de paraquedas nesse casamento. Não, você estava imerso numa sociedade, você estava imerso em um contexto familiar, que eu não sei se era o contexto do papai e da mamãe, ou se foi dos pais adotivos, ou se foi dos avós que cuidaram de você, não importa. Importa é que, até chegar no seu casamento, você esteve imersa em um sistema familiar, que pode ser o seu sistema familiar original ou não, e o seu marido também. Então, a gente não estava numa bolha até o momento do nosso encontro e do nosso casamento. Então, nós sofremos as interferências de outros casais. E aí, o mais natural é que, quando a gente se encontra, o mais natural é que a gente traga para dentro desse relacionamento atual aquilo que chegou até mim através da minha observação, olhando os outros casais, como é que eles, né, se relacionavam, e também o que me foi dito sobre homem, o que me foi dito sobre casamento, o que foi dito para o seu marido sobre casamento, o que foi dito para o seu marido sobre mulher. Então, dentro da cabeça de vocês tem vários drives instalados, tem vários bloqueios, assim como dentro da minha também, já teve muito mais, né? Toda a minha vida aí de autoconhecimento foi para desbloquear, para ir acessando esses bloqueios e me liberando deles. Então, hoje, eu consigo, de fato, olhar para o olho de cada uma das minhas alunas, principalmente quando a gente se reúne no presencial ou nas aulas, né? Onde a gente fica num grupo mais restrito, eu olho nos olhos de cada uma delas e digo que eu confio sim nos homens. Não são em todos os homens, mas eu confio sim que existem homens que são realmente dignos de serem, de receberem da sua mulher a confiança, a lealdade, porque existe sim homens que são confiáveis. Se fosse lá para trás, talvez, em algum momento, eu não conseguiria dizer isso. Por quê? Por conta dos bloqueios, por conta de ter, talvez, recebido... Essa, na verdade, nem é um exemplo meu de ter sido bloqueada para essa questão da confiança, porque eu jamais vi a minha mãe desconfiando do meu pai. Nunca, nunca, nunca. Eu não sei te dar um exemplo. Eu sei te dar um exemplo de outras coisas que eu vi minha mãe em relação ao meu pai, no sentido de instalar em nós alguns drives, né? Mas a confiança não foi uma delas. Então, eu tenho muita facilidade de realmente olhar e reconhecer homens que são dignos de confiança e poder dizer para as mulheres que existe, sim. E que talvez o dela não esteja hoje sendo digno de confiança, mas que existe, existe. Então, o que acontece? Alguém está perguntando aqui. É possível que se volte a confiar? Ué, se o outro fizer por onde, né? Porque eu não estou dizendo aqui que todo homem é confiável, tá, gente? Pelo amor de Deus, quem dera se assim fosse. Eu acho que todo homem que já fez por onde não ter a confiança da sua mulher, ele pode, se ele fizer esses 3 princípios aqui, gente, se ele estiver nele, se ele entender que ele não é o pai dele que traiu a mãe, se ele entender que ele não é a roda de amigos dele que trai suas esposas.
né? Se ele estiver nele, se ele tiver coragem de assumir a personalidade dele, se ele tiver coragem de entrar em contato com a essência dele e perceber que na essência ele é um cara voltado para a família, ele é um homem de uma mulher só, é óbvio que esse homem, depois do erro dele, ele pode merecer a confiança da mulher. É óbvio que sim. Senão a gente está dizendo que nós não somos passíveis de mudança, que nós somos estáticos, né? Que o erro, ele prega a gente na cruz e que dali a gente não sai. É óbvio. Às vezes ele não consegue fazer isso sozinho. Às vezes vai depender da sua ajuda, às vezes vai depender da ajuda profissional. Mas mais do que isso, vai depender de ele querer acessar isso, né? Então, mas aí, da confiança, eu dei apenas um exemplo, se depois for necessário, a gente faz uma aula falando sobre confiança, mas o que eu estou querendo dizer é que aquilo que foi instalado de acordo com a nossa vivência, observando outros casais, ou aquilo que foi instalado diretamente em nós, porque foi falado, né, que casamento é isso, que casamento é aquilo outro, que homem é X, que mulher é Y, e que homem foi feito para isso e que mulher foi feito para aquilo. Então, a partir do momento que a gente instalar isso na cabeça dos nossos filhos, como, por exemplo, muitos homens da nossa geração foram estimulados à sexualidade através das revistas pornográficas. E é uma geração que é muito viciada em pornografia. E trazem isso para o relacionamento do casal e frustra, e magoa, e ferem as suas esposas, porque é algo que foi instalado neles quando eles estavam descobrindo a sexualidade. Quer dizer, é como se fosse ali uma folha em branco, e ali poderia ser escrito tanta coisa bacana, né? Sobre sexualidade, sobre o corpo da mulher, sobre o corpo do homem, sobre o prazer. E aí não. O que o pai faz? O pai, por medo do menino se tornar homossexual, ou por medo de ele não ser machão, ou porque ele foi ensinado dessa forma, ou porque ele não foi ensinado dessa forma e gostaria de ter sido ensinado dessa forma, ele então, cheio de boa intenção, ele vai lá e programa o filho dele para se estimular através da pornografia. E aí o que ele faz? Ele compra centenas de revistas e joga na mão do moleque, e se vira moleque, tá aí dado o recado. Né? E aí muitas mulheres não entendem por que os seus homens são extremamente viciados em pornografia. E aí não tem não tem esse entendimento de que às vezes aquilo foi instalado na cabeça daquele garoto quando ele ainda estava em pleno desenvolvimento da sua sexualidade. Então, quem é que tem a chance de fazer diferente? A gente não tem como voltar lá na adolescência, né, daquele homem e retirar aquilo. Não dá. A gente pode fazer daqui para frente com os nossos filhos, né, conversando sobre eles, sobre sexualidade, sabendo lidar com essa questão da pornografia que inevitavelmente vai chegar para eles por conta dessa era, né, do digital, tem acesso a tudo através de um clique. E a gente saber, então, educá-los e fortalecê-los para que eles tomem as suas decisões e arquem com a responsabilidade. Só que, na nossa geração, nossos pais não tinham acesso a isso, né? Nossos pais educavam puramente na base da intuição, do que eles entendiam ser ali o melhor jeito de educar. Tem muita mulher hoje com dificuldade de encontrar um casamento, ou ficar em um namoro ou em um casamento, por conta de terem sido educadas para serem totalmente independentes. Uma mulher que recebeu essa informação, seja totalmente independente de um homem, aquela fita fica rodando na cabeça dela, e ela tem muita dificuldade de depender do seu homem. Ela tem muita dificuldade de depender do seu marido. E aí o que acontece? Ela entra para o relacionamento cheia de regras. Princípio 2 que eu falei hoje aqui com você. Né? Muito mais do que uma questão dela, ela lá no fundo ela queria depender. Ela não queria ser extremamente dependente, né, mulheres? Isso não, obviamente que não. Mas no fundo ela queria saber depender, ela queria poder depender, né? Ela queria poder pedir para o homem ajuda. Ela queria realmente poder confiar e contar com a colaboração dele, mas ela foi educada para ser independente, então ela não vai pedir, então ela vai se virar, então ela vai construir
dentro do casamento ou do namoro dela, duas relações em paralelo. Ela coloca os seus ovos em duas cestas, né? Basicamente, a mulher que recebeu essa orientação, ela coloca os ovos em duas cestas. E aí, meus amores, vocês não têm ideia de como isso na prática é prejudicial. Marisa, você está dizendo que eu tenho que botar todos os meus ovos na mesma cesta? Sim. Eu estou dizendo que você tem que botar. Não tem como você seguir num casamento com o pé no, né, o olho no peixe ou no gato. Você coloca. Só que você não vai andar distraída. Você não vai ser ingênua e ficar, sabe, segurando a cestinha aqui e olhando para lá. Não, você botou seus ovinhos aqui, ó, olhinho grudado nos ovinhos que estão na cesta. Então, toda a energia, é para cuidar. Mãozinha firme, o pezinho firme, porque você sabe, se você tropeçar, o tombo vai ser feio, o tombo vai ser grande. Só que quem tá atento, sabe, quem tá segurando aqui, botei todos os meus ovos, imagina, eu tô casada, eu botei meus ovos nesse casamento, gente, isso aqui tem que funcionar. Esse relacionamento com o enteado tem que funcionar, o relacionamento na educação dos filhos tem que funcionar, o meu trabalho, a minha carreira tem que funcionar, o trabalho e a carreira dele tem que funcionar. Eu boto tudo numa cesta só. Imagina se eu fico aqui, não, eu vou fazer esse trabalho aqui, mas eu vou pensar o seguinte, se a gente terminar, se a gente divorciar, então aí eu tenho esse outro trabalho. Não, então eu vou morar perto da minha mãe, porque se a gente divorciar, minha mãe cuida dos meus filhos, então eu vou dar um jeitinho de conduzir meu casamento lá para a cidade da minha mãe. Você já pensou que isso é insano, né? Mas o que a mulher que veio de um relacionamento do relacionamento onde a mãe sofreu muito com o pai, o que muitas vezes ela recebeu de informação? Coloque os ovos em cestas separadas, porque se essa daqui der ruim, você tem essa daqui salva. Não é isso. Mulher, você coloca aqui e você investe todo, sabe, a sua atenção para cuidar disso aqui. Então, você tem a sua carreira, claro, porque se acontecer, Deus o livre, uma separação, um divórcio, você não está desamparado, você sabe fazer dinheiro, né? Você não fica dependente de pensão, você vai receber a pensão se for do seu direito, enfim, essas coisas, né? Mas a mulher que recebeu essa informação, essa regra, se ela traz para o casamento dela, ela começa a configurar dentro do casamento dela um casamento com a identidade do casamento dos seus pais. E isso é muito prejudicial. Então, como eu tenho que encerrar, não sei se vocês estão ouvindo aí no segundo plano, já tem um choro, né? Ele ouve a minha voz. Quando ele era bebê, eu fazia live aqui de boa. Ele era bebezinho, ele não sabia reagir, né? Agora, como ele cresceu, ele já sabe pedir as coisas, ele já sabe lutar pelo que quer. Ele tá doido para invadir a live, como foi semana passada, né? Deixa eu abrir aqui para ele vir. Já vou encerrar aqui. Filho, vem cá na mamãe. Alguém perguntou aí, mas não é importante ter sempre o plano B? Não, só faz plano B quem não confia. Oi, seu lindo. Pula, passa aqui embaixo do fio. Vem cá na mamãe. Opa! Fala oi, pessoal. Oi, pessoal. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Não pode pegar o celular agora, deixa a mamãe terminar a aula, tá? Tá bom. Tá bem? Bem. Então leva os bonequinhos lá pro papai. Mamãe já tá terminando aqui, tá bom? Dá um tchau pra galera. Tchau. Tchau, galera. Tchau, galera. Manda um beijo pra Anne. A Anne é a filhinha da amiguinha da mamãe. Beijo, Anne. Tchau, meu filho. Mamãe já tá terminando, tá? Tchau. Alguém perguntou aqui sobre o plano B. Ah, ele é lindo mesmo, né, gente? Ele é muito fofo. Josi, de jeito nenhum, o plano B, ele tem vários vídeos legais no YouTube que eu já assisti sobre plano B, não vou me lembrar agora quem fala sobre plano B, mas que faz muito sentido para mim. E quando eu aprendi sobre essa questão de energia, da física quântica também, foi lá a primeira vez que eu ouvi dizer sobre essa questão de ficar com o plano B. Sabe, o plano B nada mais é do que você já está acreditando, contando com a possibilidade do plano A falhar. E quando você faz isso, inconscientemente você cria um plano em paralelo. Imagina um rio, e aí ele tem um braço do rio. O braço do rio rouba a água do rio. Então, esse braço de rio, esse afluente, né, ele faz com que parte da água
que está fluindo ali no rio central, no rio principal, seja canalizado, seja desviado. Então, o plano B, ele nada mais é do que um desvio de energia. E dentro do casamento, o que é o plano B? Como é que você vai ficar? Aquele ali eu vou deixar de plano B. O que é plano B dentro de um casamento? Não tem plano B. Sabe? Plano B é o que? A separação? Separação se der errado, né? Então, se você fica pensando, conduzindo o casamento, pensando na separação, que seria o plano B, você não investe a sua força, a sua energia, você não tem coragem para fazer o que você precisa fazer para esse casamento ser um casamento eficaz e trazer para você, para o seu marido e filhos, e para o entorno, para a sociedade, para o mundo, aquilo que um casamento bom pode trazer. Né? Então, você coloca os ovos na mesma cesta, só que você tem que se tornar a melhor cuidadora de cestas que o universo já viu. Porque o problema é, eu coloco todos os ovos numa cesta só, mas eu sou uma péssima cuidadora de cesta de ovos. Eu sou descuidada, eu sou desastrada, eu tropeço fácil, a minha mão é boba, eu não consigo segurar com, né? Não consigo, eu não confio nos ovos, eu não sei se aqueles ovos estão bons, se nananã, então eu não dou valor naqueles ovos, enfim. Então o segredo é, você coloca os ovos na mesma cesta, só que você se torna uma exímia cuidadora de cestas. Tipo assim, bicho nenhum vem tocar na sua cesta, entendeu? Bicho nenhum, a hora que vem, para não, sai daqui que aqui tem gerência, entendeu? Então você sabe gerir o seu casamento. Por quê? Porque você sabe se gerir. Ponto número 1 hoje que nós falamos, né? Eu estou em mim. Eu sei que eu não estou ali de brincadeira, eu não estou que nem a Chapeuzinho Vermelho andando pela floresta, sei lá, esperando o quê? Não. Eu sei muito bem quem eu sou, eu sei muito bem o que é esse relacionamento, eu sei muito bem o propósito, eu sei muito bem quais são os meus princípios. Eu não permito que regras externas caiam dentro do meu casamento e se instalem como se fossem verdade, mesmo que venha de autoridade nenhuma, gente. Autoridade na sua vida, né, para quem acredita aí, vem lá do alto e só, e acabou. Acabou. Ah, mas meu pai e minha mãe são importantes para mim. Ok. Só que eles mandam no casamento deles. No seu casamento, manda você. Ah, mas a minha sogra, sua sogra só se mete porque ela viu que não tinha gerência. Porque onde tem gerência, sogra não se mete. Pode ser a sogra adoecida que for. No início, ela pode até se meter porque ela não percebeu que ali não é uma menininha que tá, sabe? Ela acha que quem tá ali segurando aquela cesta é uma pobre coitada que não dá conta de segurar a cesta. Quando ela descobre que ali é uma mulher que está colocando toda a sua atenção, toda a sua energia para fazer aquilo dar certo e que ela sabe cuidar dela, que ela sabe cuidar do filho dela e também sabe cuidar da casa dela, essa sogra, ela não dá conta, gente, não suporta. A sogra sai de perto, ela corta o relacionamento, aí se ela é muito doente, né? Você me afastou do meu filho. Não, a nossa casa está aberta. Nossa casa está aberta. Só não é para a senhora entrar e mandar, né? A gente pensa, a gente não fala. E assim vai, pessoal. Eu tenho que encerrar aqui para liberar meu marido para voltar para o trabalho. É muito complexo. Nem é complexo, tá, Josi? A execução, ela exige atenção. Mas a compreensão, eu vou te dizer uma coisa, sabe por que é complexo? Eu já achei complexo também muitas coisas sobre casal, que hoje, para mim, gente, eu olho e falo assim, meu Deus, é igualzinho 1 mais 1, que é igual a 2, sem aquele menos 2, menos não sei quanto, parênteses, colchete. Hoje eu vejo relacionamento de casal naquela equação simples da matemática que a gente aprende ali na 4ª série, 3ª série, porque muitos bloqueios foram tirados. Porque hoje eu consigo muito mais entender quem sou eu, meu propósito de vida e, portanto, meu propósito dentro de um casamento, do que antes, né? Quando, com 17 para 18 anos, eu já estava em um relacionamento sério e me casei. Então, ali eu estava ainda cheia das informações, das regras que eram dos outros, né? Na época, por exemplo, eu fazia parte de uma igreja e lá na igreja dizia que ter livro espírita, olha, gente, olha isso, terrível, vou contar só mais essa, bafão, né? Não sei quem que aqui falou, é bom quando você conta as coisas aí que já deram errado, lógico, né? Porque daí vocês vão ver que realmente do lado de cá tem ser humano. A live vai acabar, eu vou resumir em 20 segundos. Enfim, na igreja dizia que se você tivesse livro espírita dentro de casa, que sua casa ia ser amaldiçoada. E na época,
o meu primeiro marido, ele tinha esses livros espíritas dentro de casa. Pensa no tanto que eu fiquei brava, que eu achava que tinha que tirar aqueles livros de lá. Resumo, ele não tirou e não foi amaldiçoado por causa disso, né? Pessoal, um beijo para vocês, até quinta-feira. Se Deus quiser, a gente volta aqui falando mais sobre essa questão da identidade do casamento, em especial, não deixando o casamento dos pais ser o seu fio da meada aí para conduzir o seu casamento, tá? A gente volta aqui com uma